Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regência verbal. Falamos já há um tempo sobre regência nominal, que tem relação, né, com o nome, né, com os trechos, né, com os acessórios, com os termos que complementam, mas relacionando-os com o nome, né, com o sujeito. Agora, a regência verbal, ela tem a relação desses termos com o verbo, né? Então, é a relação que o verbo estabelece com os termos que complementam. No ano passado, nós aprendemos sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. Esses verbos transitivos e intransitivos, né, para nós determinarmos se ele é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo, nós tínhamos que ter acesso a quê? Aos termos que vêm depois desse verbo, né, que vem após o verbo. Ou seja, essa complementação, esse objeto direto, indireto, ou um advérbio, ou algo que complementa um termo posterior ao verbo, eles que determinam a regência desse verbo. Então, regência nada mais é do que a funcionalidade do verbo ali. Então, nós temos aqui uma oração com o verbo necessita, outro gastou e outro pagou. Então, nós temos termos que vêm posterior a esse verbo. Portanto, o homem necessita de trabalho, né? Quem necessita, necessita de algo. Portanto, aqui nós temos o quê? Uma preposição. Ligado por preposição, nós sabemos então que esse termo é um objeto indireto. Portanto, nesse quesito, o verbo é necessitar, né? Necessita é transitivo indireto. Por quê? Porque eu tenho objeto indireto aqui. Vanusa gastou todo o salário. Todo salário é um termo que complementa esse verbo, chamado de objeto direto. Ele não está ligado por preposição. Portanto, aqui o verbo gastar, né, gastou, ele é transitivo direto. Tá? A mulher pagou as contas aos credores. Então, eu tenho objeto direto aqui e objeto indireto aqui. Esse indireto, ele está porque eu tenho preposição a mais o, né, que é o ao. E aqui no plural, aos. Então, eu tenho objeto direto, objeto indireto. Nesse caso, o verbo pagar aqui, pagou, ele é verbo transitivo direto e indireto. Mas por que eu estou voltando nessa questão? Porque esses termos são chamados de regência verbal. Então, essa regência, no caso, o que o verbo determina aqui, com o termo, essa relação que eles têm aqui, é chamado de regência verbal. E aí, nós vamos voltar aqui, por quê? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, de verbos que eles podem ser tanto transitivo direto, quanto transitivo indireto. Por exemplo, é o caso do verbo assistir, né? Por quê? Eu tenho dois sentidos para o verbo assistir, tanto no de ajudar, né, prestar assistência, ou ver, presenciar, né? Então, por exemplo, as empresas de saúde assistem seus conveniados. Então, eu tenho aí, no caso, uma de ajudar, de prestar, um transitivo direto, né? Então, por exemplo, eu assisti o paciente. Eu assisti o paciente, eu cuidei do paciente, eu fiquei lá com o paciente, eu acompanhei. Agora, eu assisti ao programa, né? No caso de ver o programa, então eu tenho transitivo indireto, porque é um objeto indireto, porque o ao é uma preposição. Então, eu tenho o verbo assistir, por exemplo, em dois sentidos. E ele pode ou não, dependendo do termo que eu tenho depois, ele pode me dar a ideia da regência verbal, se é transitividade direta ou transitividade indireta. No caso, por exemplo, também aspirar é um outro exemplo de um verbo, né, que nós temos no sentido de inalar, né, eu aspirei, por exemplo, o pó, ou aspirei no sentido de desejar. Então, eu aspiro ao cargo de diretor da empresa, eu aspiro ao cargo de chefe, eu aspiro no sentido de desejar. Então, então nós temos aqui, ó, no sentido de sorver e inalar, então nós aspiramos o ar puro. Então é transitivo direto. Nós aspiramos ao cargo de chefe.
Então, nós temos um transitivo indireto. Entenderam? Então, depende do termo que eu tenho posterior ao verbo, é que vai me determinar se essa regência é transitividade direta ou indireta. Então, na verdade, nada mais é, a regência vocês já conhecem, porque nós já aprendemos o que é transitividade verbal. Então, é essa relação que determina com o verbo. Da página 38 até a página 44, nós temos algumas explicações e temos essa questão, as questões dos verbos da transitividade. Falaremos um pouquinho mais sobre isso na nossa aula de amanhã. Lembrando que às 12 horas tem festa junina. Aguardamos todos lá. Um abraço e até amanhã.